Fala galera, meu nome é Léo Veloso e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no box de perguntas do Instagram. Então vamos lá, primeira pergunta. O Gustavo Abreu perguntou: qual é o teu exercício favorito para deixar o deltoide pegando fogo? Então, o meu exercício favorito são as elevações laterais e as suas variações, principalmente do banco inclinado. Porque assim, ó, quando a gente treina peito muito pesado, a gente recruta muito o deltoide anterior. Quando a gente treina costas muito pesado, com remadas e tal, muito deltoide posterior. Então a porção medial, a lateral do ombro, fica meio que não tão recrutada nos outros treinos. Então eu aproveito o treino de ombros para massacrar essa região. Então, consequentemente, é a região que o exercício que mais pega fogo. Então já fica a dica aí, massacre o lateral de ombro no treino de deltoides. Outro Gustavo perguntou: dicas para controlar a linha de cintura. Então, para controlar a linha de cintura é basicamente fazer um off-season, um bulking, uma fase de ganho de peso mais controlada. Nessa fase a gente come muito, então é normal que o abdômen fique dilatado. Então a gente tem que ter paciência, para não querer ganhar muito peso, ganhar muito músculo, tudo direto, porque vai acabar dilatando o abdômen. Então tenha paciência nesse off-season e faça ele bem controlado, não precisa ganhar muito peso, e assim tu consegue preservar a linha de cintura. Porque depois que tu estraga essa linha, é bem difícil de reverter, é bem chatinho, tá? Eu já fiz esse erro e sofri bastante nisso, inclusive na minha preparação agora. Então é isso, tá? Outra dica que eu dou, que eu faço bastante, é parar de ingerir líquidos uns 20 minutos antes da refeição e voltar a ingerir líquidos só ali uns 20 minutos depois. Porque quando eu como uma refeição sólida junto com água ou refri, alguma coisa assim, fico bem dilatado. Então eu evito isso, tá? Raramente eu faço, e quando eu faço é porque normalmente a refeição é menos volumosa, tá? E outra dica também é fazer o stomach vacuum. É uma técnica muito boa para controlar a linha de cintura, é bem estética, é bem difícil de fazer, mas depois que tu consegue evolução bem rápida. Outra pergunta do Gustavo Balbão é: quantos anos até uma pessoa alcançar o limite natural? Então, o limite natural é o máximo que teu corpo consegue evoluir de forma natural, sem usar esteroides anabolizantes. Para ser sincero, não existe uma idade onde tu vai lá e alcança o teu limite natural. Isso vai depender muito mais quantos anos de treinamento e dieta e tudo mais que tu tem. Mas assim, eu acho que o limite natural existe em questão de volume. Eu acho que realmente o nosso corpo, a nossa estrutura tem o máximo de músculos, o máximo de peso que pode alcançar. Mas dá sempre para continuar evoluindo, melhorando o detalhamento, melhorar os pontos fracos, definição, maturidade muscular, que é muito impactante no visual do shape. Então, assim, não tem como saber quantos anos, nem quantos anos de treinamento precisa para alcançar o limite natural, mas eu acho que não precisa se preocupar com isso, principalmente que, na minha opinião, quem se preocupa muito com isso, eu acho que é pessoas que querem desculpa para hormonizar. O Bruno perguntou: como experiência da tua preparação, é mais difícil vencer o físico ou a mente? Então, é uma boa pergunta, bem difícil de decidir, mas eu acho que é mais difícil vencer a mente. Porque assim, o corpo, ele muitas vezes não quer acompanhar o teu pensamento. Então, às vezes eu queria fazer um cardio mais pesado, um treino mais pesado, e o corpo não ia, tá? Mas o problema da mente é que tu está sempre tentando se auto-sabotar. Então, tu pensa contigo mesmo: comer uma besteirinha que não vai dar nada, hoje vamos fazer um pouquinho menos de cardio, dorme até um pouco mais tarde. Então tá sempre, constantemente querendo ficar na zona de conforto, e isso iria sabotar a minha preparação. Então tu tá sempre vencendo essa autossabotagem, e isso requer muito da mente, muito mais difícil então vencer a mente. O Cássio me perguntou: o que te motivou a treinar, se preparar e competir? Então, assim como acho que todas as pessoas que começaram a musculação, eu sempre fui muito curioso. Então eu queria saber como funcionavam os treinos dos caras de elite, como que era a dieta de atletas e tudo mais. E quando eu procurava isso, eu sempre caía ou num canal no YouTube, ou no fórum, ou no perfil de um cara do Instagram. E essas pessoas que passavam conteúdo, que me agregavam conhecimento, normalmente estavam ali no meio do fisiculturismo, seja como atletas, treinadores, nutricionistas. Então eu já comecei a praticar musculação me inspirando e me espelhando nesses caras, tá? E aí depois eu comecei a conhecer um pouco mais o fisiculturismo, comecei a assistir alguns campeonatos, comecei a ver de perto como que era a preparação de alguns atletas. E isso me motivou muito a querer fazer aquilo também, principalmente pela questão de superação, de evolução. Então, assim, eu sempre tive um pouquinho de vontade de competir, porque eu acompanhava os caras desse meio, e aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que o meu corpo não estava tendo tanta evolução, que eu já não me sentia tão motivado para treinar, fazer dieta e tal, e eu pensei: pô,
eu vou competir para me superar. E dito e feito, foi a melhor coisa que eu já fiz, uma sensação muito massa e com certeza eu quero continuar. Então, o que me motivou foi realmente o instinto, digamos assim, a vontade de se superar. O Vinícius Oliveira perguntou: é verdade que a cafeína corta o efeito da creatina? Não, não tem nada a ver, até porque existem vários pré-treinos que vendem cafeína junto com creatina. Tipo, vem junto ali no composto. A Ju Pereira perguntou: tem um tempo certo para o pré e pós-treino? Não, isso é totalmente individual e depende muito da tua rotina. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta de comer e treinar só depois de umas 2, 3 horas. Já tem gente que não, prefere comer e treinar logo depois e tal. E o pós-treino é a mesma coisa, eu não sinto muita fome no pós-treino, então eu prefiro não comer imediatamente após o treino. Tem gente que sai da academia já comendo, ou tomando um shake, sei lá, alguma coisa assim. Então é muito mais relevante a contagem das tuas calorias, a distribuição dos macros, a qualidade dos teus alimentos, enfim, o planejamento da tua dieta do que necessariamente os horários das refeições. Então não existe horário fixo para pré e pós-treino. Faz como tu ficar mais confortável. A Tamara Teles me perguntou: por que alguns instrutores dizem que temos que deixar o abdômen descansar e outros dizem para fazer todos os dias? Como eu já disse ali na pergunta, depende do instrutor. Vai ter instrutor, vai ter treinador que gosta de fazer abdômen todos os dias. Vai ter gente como eu que não gosta. Tá? Eu prefiro deixar o abdômen descansar pelo menos um dia. Então eu gosto de treinar abdômen de 2, 3, máximo 4 vezes na semana. Principalmente porque o abdômen ele é muito recrutado como estabilizador de alguns exercícios, como agachamento, supino, terra, barra fixa, coisas assim. Então, praticamente todo o treino tu está usando o abdômen, os oblíquos e tal, para estabilizar. Então, não acho legal tu fazer um treino bem pesado dele todos os dias e tudo mais. Mas conheço gente que sim, inclusive atletas que treinam abdômen todos os dias, têm resultados ótimos. Enfim, é linha de trabalho diferente, não está certo nem errado. O importante é sempre tu ouvir o que o teu treinador está te orientando, tá? É importante confiar nele. O Alexandre me perguntou: o que foi mais difícil na preparação? Ótima pergunta também. É assim, parando para pensar agora, que já passou um tempinho da competição, eu vejo que a minha maior dificuldade foi a inexperiência e a ingenuidade. A inexperiência é uma coisa ok, uma coisa certa, é uma coisa que eu já esperava e foi muito bom passar, para aprender. Então eu não sabia muito bem como finalizar, como me comportar na finalização, enfim, eu não sabia como o meu corpo ia reagir aos estímulos que eu estava dando, às estratégias que eu estava fazendo. E isso, show de bola. Mas o principal problema foi a ingenuidade, de achar que, por exemplo, eu poderia fazer menos aeróbicos e ia secar igual, que eu ia conseguir secar muito rápido, enfim, achar que eu ia conseguir resultados super expressivos sem precisar me sacrificar tanto. E isso foi realmente ingenuidade da minha parte, tá? É uma das coisas que eu aprendi muito também, de que, tipo assim, tu tem que dar o seu 100% desde o começo. Eu me poupei muito no começo, achando que, eu vou conseguir secar rápido, porque eu sempre fui muito magro, que na última vez que eu sequei eu consegui definir bem e tal, mas não é bem assim, a preparação é uma coisa muito diferente, tá? E aí eu confundi um pouco as coisas, mas foi um aprendizado bem legal, tá? Não me arrependo de nada, porque realmente foi um baita amadurecimento. A Ju Pereira perguntou também: tem problema mudar a ordem do treino? Com certeza, tá? Quando tu troca a ordem dos exercícios faz toda a diferença. Por exemplo, se tu treina agachamento, leg e extensor, e tu vai lá e coloca extensor, leg e agachamento, muda totalmente o estímulo do treino. E muitas vezes o objetivo e a eficácia do mesmo. Então sempre segue o que o teu treinador te passou, porque ele colocou aquela ordem por ordem de prioridades, para o teu objetivo, para a tua rotina e tudo mais. Então se tu começar a embrulhar tudo, fazer de cabeça para baixo e tal, muda totalmente o treino, tá? Não faz isso. Sempre que tiver uma máquina sendo utilizada, uma barra, alguma coisa, vai lá e reveza. Ou espera um pouquinho. Claro que de último caso até pode adiantar um exercício ou outro, fazer uma variação daquele exercício, mas no geral tenta manter a ordem, tá? Faz toda a diferença. Isso aí então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu tentei passar o máximo de informação para vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também deixe o teu comentário aí embaixo, que teu feedback é muito importante. Compartilhe com teus amigos, é isso aí. Até mais.